sobre a descoberta do ouro na região mineradora e um pouco dos desdobramentos dessa descoberta. Os paulistas, os bandeirantes paulistas, descobriram pela primeira vez ouro na região colonial por volta do final do século XVII e início do século XVIII, numa região mais ao norte da Vila de São Paulo. É claro, esse tipo de notícia ele se espalha muito rápido, né? Todos querem enriquecer. E essa notícia vai se espalhar por toda a colônia, chegando inclusive a Portugal. Isso vai gerar um afluxo de gente para aquela região muito rapidamente. Portugueses desejosos de enriquecer e habitantes do norte e do nordeste da colônia, devido à crise da indústria açucareira. A economia açucareira estava passando por uma crise e eles vão para aquela região em busca de enriquecimento. Chegando lá, é claro, os bandeirantes vão alegar que eles são proprietários das terras e não vão querer deixar que essas pessoas também explorem as terras. Isso vai gerar um conflito muito grande e esse conflito vai se iniciar em 1707 e vai terminar em 1709 e ele vai ter o nome de Guerra dos Emboabas. Os paulistas vão apelidar esses forasteiros de emboabas de forma pejorativa, negativa, por causa de uma ave que existia na região, que era uma ave que tinha uma pelugem do meio dos joelhos para cima, e era muito parecido com a vestimenta desses forasteiros. Esses forasteiros vão fazer uma força luso-nordestina para enfrentar os bandeirantes paulistas. E depois de 2 anos de conflitos e embates, essa guerra vai terminar num episódio que ficou conhecido como Capão da Traição. Eu vou baixar aqui para vocês. Esse episódio é um episódio trágico. Ele vai acontecer numa região onde hoje ela está entre 2 cidades importantes, a cidade de São João del Rei e a cidade de Tiradentes, em Minas. E ela é um episódio que vai marcar muito aquela região e vai marcar um pouco a maneira com que Portugal vai tratar a região mineradora depois disso. Os paulistas, depois de uma derrota na Batalha de Cachoeira do Campo, eles vão se retirar um pouco mais para o interior e vão se reunir numa região, num capão. O que era um capão? Um capão é uma região de mata baixa, de pouca floresta, onde as pessoas conseguem se reunir. A partir do momento que eles se reúnem ali para reagrupar as tropas, eles vão sofrer uma tocaia, né? O líder dos emboabas, Bento do Amaral Coutinho, junto com as tropas emboabas, vão fazer uma tocaia em toda a região e vão capturar esses paulistas que estavam ali agrupados. Após essa captura, os paulistas, vendo que não tinham mais jeito, eles vão se render e vão entregar as terras para os emboabas. Porém, mesmo com rendição dos paulistas, mesmo com o domínio sobre as terras, Bento do Amaral Coutinho decidiu massacrar todos os 300 e poucos paulistas que existiam ali. E esses foram mortos e seus corpos jogados no rio. Isso vai ser muito impactante, porque vai dar fim à guerra, mas a região até hoje é conhecida como Comarca do Rio das Mortes. O rio até hoje é conhecido como Rio das Mortes por causa desse episódio de traição. A coroa portuguesa, diante dessa guerra, ela vai aumentar a fiscalização, vai criar casas de fundição, vai criar uma intendência militar para controlar a região e vai separar a capitania de São Paulo da capitania de Minas Gerais em 1721. Os paulistas, por sua vez, os bandeirantes paulistas que sobraram, eles vão sair da região, vão migrar para regiões hoje dos atuais estados do Goiás e Mato Grosso, em busca de novas riquezas. E a coroa portuguesa vai estabelecer um controle total da região das Minas Gerais, criando estradas reais, ligando ao porto do Rio de Janeiro, primeiro ao porto de Paraty, depois ao porto do Rio de Janeiro, para ter um total controle do escoamento e da produção aurífera dessa região. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos, fiquem bem e respeitem
as orientações sanitárias.